Minha história com a PIB, a história é longa, gente boa. Tem a ver com o pastor Murilo Cassete. Eu era jovem pastor e um dia na rua ele me encontrou, me abraçou e disse: Deus te abençoe, menino, e você vá adiante. Nunca esqueci isso. Pastor Murilo Cassete e a família Cassete maravilhosa. A história de grande impacto na minha vida tem a ver com a senhora dessa igreja chamada Geralda Amaral, lá pelos anos 80. Ela, mãe de Dona Alzira, que foi regente do coral aí da igreja, e seus netos, netas, uma neta Rejane, pianista aí na igreja. Que Deus abençoe todos os descendentes de Manjeira. Manjeira era nascida em Riacho dos Machados. Minha mãe, Dona Ilka, que hoje tem 93 anos, era amiga dela, porque foi convertida lá na Igreja Batista em Riacho dos Machados. Minha mãe se casou com 16 anos. E quem arrumou minha mãe para casar foi Manjeira. E ela disse uma palavra para minha mãe, que minha mãe nunca esqueceu: edifica um lar forte no Senhor. E também sugeriu minha mãe que no dia do casamento cantasse um hino. Na hora do casamento, naquele sertão não tinha pastor, não tinha cerimônia nem nada. Minha mãe cantou um hino que uma das frases diz assim: fazer o mundo inteiro seu nome conhecer. Bem, vim de Janaúba, minha mãe mudou para lá, de Janaúba eu vim a Belo Horizonte para estudar. Aqui eu me afastei e me reconciliei com o Senhor. Daqui recebi o chamado ministerial, fui estudar em Campinas, voltei então para Belo Horizonte, pastoreei a 4ª Presbiteriana e depois vim para a 8ª Igreja em 82. Nesse período, minha mãe disse: olha, minha madrinha está aí, Manjeira. Minha mãe veio a Belo Horizonte e nós fomos visitá-la. Já idosa, fervorosa na oração, mulher de Deus. E depois então passei a visitá-la várias vezes. E ela orava por mim, orava pelo meu ministério. Eu, ainda solteiro, orava para que eu me casasse e fosse adiante. Mas uma das coisas que me impactou era aquele fervor missionário e evangelístico. Naquele tempo tinha o catálogo telefônico. Então, várias vezes, ela me deu testemunho que ela levantava, ajudava nos trabalhos de casa e aí orava ao Senhor. Abria o catálogo telefônico e pedia: Senhor, me indica alguém. Passava o dedo assim, parava o dedo no nome. Ligava para a pessoa, apresentava, falava do Senhor Jesus e orava pela pessoa. O impacto em Belo Horizonte, só a eternidade vai revelar. Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Fervor missionário, fervor na oração, uma marca dessa igreja. Parabéns pelos 108 anos. Essa história minha com a PIB é uma história que transforma e transforma e continuará abençoando gerações. Que vocês floresçam nas missões, na evangelização e no fervor na oração. Primeira Igreja Batista, 108 anos, um ministério de impacto maravilhoso. Essa igreja que serviu nossa cidade e a 8ª Igreja Presbiteriana colhe frutos da intercessão, do testemunho e da perseverança dessa linda igreja. Parabéns, pastor Juan, e parabéns a toda a igreja. Que a PIB floresça mais e mais e mais. Jesus está vivo. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém?